De forma simplificada e, portanto, incompleta, a cultura da época moderna pode ser dividida em três grandes momentos, que são o Renascimento, o Barroco e, por fim, o Iluminismo. A separação entre um momento e outro não é muito nítida, sobretudo se considerarmos que esses conjuntos culturais envolvem artes plásticas, literatura, música, pensamento científico e filosófico, etc., e apresentam ainda ritmos desiguais nas diferentes regiões da Europa. Nesse vídeo aqui nos cards já estudamos o Renascimento. Agora vamos conhecer aspectos da cultura do século XVII, sobretudo o Barroco. Que bom ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Schwab, como sempre peço um favorzão seu, que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. No que diz respeito à cultura do século XVII, podemos dizer que sua principal expressão foi o Barroco. Influenciado pelos conflitos religiosos, esse movimento foi uma reação à estética do final do Renascimento, que era considerada artificial. Entre outras coisas, buscava uma representação dramática da realidade. Podemos falar em agitação versus equilíbrio. Já vimos como o Renascimento representou um retorno às formas artísticas da Antiguidade Clássica e como, ao mesmo tempo, exaltava o humanismo e o racionalismo. Sua fase final foi contemporânea da Contra-Reforma Católica, que havia sido iniciada pelo Concílio de Trento, ocorrido entre 1545 e 1563. Por essa época, o movimento renascentista nas artes plásticas, isto é, na pintura, na escultura e na arquitetura, dava sinais de esgotamento. Em vez do equilíbrio e da simetria preconizados inicialmente, a pintura e a escultura começaram a apresentar sinuosidades, figuras retorcidas, tensas e, de certo modo, frias e impassíveis. A essa tendência, influenciada pelas últimas obras de Michelangelo Buonarroti e Rafael Sanzio, deu-se o nome de maneirismo. Na Península Itálica, os maiores representantes do maneirismo foram Pontormo e Parmigiano. Enquanto isso, outra corrente de pintores começou a dar mais importância à cor do que ao desenho e à linha. Seu representante mais destacado era Correggio. Ao lado deles, e também em clara oposição ao maneirismo, se projetaria na Península Itálica o nome de Caravaggio, cuja pintura era marcada pela dramaticidade e por violentos contrastes de luz e sombra. Na arquitetura, as construções passaram a apresentar curvas e sinuosidades, em lugar da linha reta e da simetria tão ao gosto do Renascimento. A Igreja da Contra-Reforma, nesse meio tempo, tentava estabelecer limites para as artes plásticas. Por ordem da Igreja, foram pintadas roupas nas figuras nuas de Michelangelo na Capela Sistina, no atual Vaticano. Proibiu-se que Deus fosse representado em pinturas ou esculturas. Ao mesmo tempo, era restaurada a Inquisição. Procedeu-se assim a uma reação contra o humanismo renascentista. Em seu lugar, ou em luta contra ele, começou a afirmar-se uma corrente influenciada em grande parte pelo pensamento religioso da Contra-Reforma, que exaltava a emoção no lugar da razão, a fé mais do que a experiência científica. Foi em meio a esse estado de espírito que tomou forma um novo estilo artístico, que era o Barroco. Entretanto, nem toda a Europa aderiu a ele. Na verdade, o Barroco irrompeu no século XVII, coexistindo com o classicismo e com outras manifestações, no momento em que na Europa o racionalismo científico se tornava dominante. Dessa forma, ganhou força em regiões de maioria católica, como as cidades da Península Itálica, na Espanha e em Portugal, mas teve pouca influência na França, igualmente católica, e em países protestantes como a Holanda e a Inglaterra, em oposição ao classicismo renascentista, que transmitia a ideia de serenidade, simetria e equilíbrio. O Barroco enfatizava sobretudo a paixão e o movimento, formas sinuosas, cheias, arredondadas, em lugar de linhas retas e geométricas. Contrastes de luz e sombra provocavam ilusão de ótica, aproximando pintura e escultura. A simetria do classicismo foi quebrada e em seu lugar surgiram formas abertas em desequilíbrio e expansão. Na pintura, assistiu-se ao triunfo da cor e do claro-escuro sobre o desenho puro. As muitas faces do Barroco. O Barroco não constituiu um movimento homogêneo. Na Península Itálica, por exemplo, era grande a influência da temática religiosa, fruto da Contra-Reforma. As representações destacavam a glória dos santos, martírios e milagres, usando alegorias para propagar a fé. Na arquitetura, um dos artistas mais importantes foi Gian Lorenzo Bernini, autor das grandes colunas da Praça de São Pedro e do Baldaquino, que é uma cúpula sustentada por colunas no interior da catedral de mesmo nome. Além de arquiteto, Bernini era também escultor. Em contraste com a Península Itálica, na França os artistas adotaram o classicismo como estilo ideal. Para exaltar
ressaltar o absolutismo monárquico de Luís XIV, conhecido como Rei Sol. Pintores, escultores e arquitetos franceses desse período trabalharam principalmente para a monarquia, na construção e decoração dos palácios do Louvre, dos Inválidos e de Versalhes. Suas obras revelavam interesse pela ordem, regularidade e grandiosidade. Entre os pintores, o nome mais destacado foi o de Nicolas Poussin. Na região católica dos Países Baixos, dominada pela Espanha, Peter Paul Rubens pintou grandes telas, em que exaltava a sensualidade de mulheres cheias de carne e pele rosa, iluminadas por uma luz radiante. Mesmo em suas pinturas religiosas, o efeito da sensualidade puramente mundana e nada espiritual é igualmente forte. Enquanto isso, nos Países Baixos protestantes, como a Holanda, desenvolvia-se uma pintura intimista, que procurava captar a vida cotidiana no interior das casas burguesas. Em contraste com Rubens, os pintores holandeses como Frans Hals e Jan Vermeer quase nunca se voltaram para figuras nuas ou cenas mitológicas. Seu representante mais famoso foi Rembrandt, conhecido como o verdadeiro mestre da luz e da sombra, assim como da sondagem psicológica das figuras retratadas. Na Espanha, José de Ribeira e Francisco de Zurbarán, influenciados por Caravaggio, criaram o tenebrismo, que era um estilo de pintura em que a religiosidade e o misticismo são acentuados por figuras que mergulham em sombras profundas ou mesmo trevas. Acima deles, porém, brilha o nome de Diego Velázquez, que tratou mais de temas profanos em quadros como As Meninas, A Rendição de Breda e A Forja de Vulcano. Dois aspectos marcantes desse período são a burocracia e a racionalização, que eu falarei um pouco mais agora. Um dos aspectos dominantes desse período do ponto de vista das relações entre cultura e sociedade foi a tendência ao predomínio da visão racionalista do mundo, que era uma marca inconfundível de uma sociedade que se tornava cada vez mais burguesa. Em certas regiões, a produção cultural se deslocou do domínio da igreja, ou seja, do sagrado, para o das pessoas comuns, isto é, do profano e do leigo. Daí a expressão laicização cultural ou dessacralização para designar as novas tendências na vida cultural. O longo período que vai das primeiras manifestações do Renascimento na Península Itálica, ou seja, no século XIV, até o florescimento das ideias iluministas no século XVIII, tem sido considerado como de avanço da racionalização da sociedade. Na vida política, esse avanço se manifestou na centralização do poder nas mãos do príncipe e no surgimento de uma burocracia racional, formada por funcionários públicos profissionais especializados e selecionados para o serviço do Estado por meio de critérios de competência. No âmbito do conhecimento, a racionalização seria resultado do triunfo do método experimental sobre os dogmas da Igreja. A maior expressão desse pensamento seria a afirmação do método crítico elaborado pelo filósofo e matemático francês René Descartes. Entretanto, esse processo de racionalização não deve ser interpretado como um movimento homogêneo e sem contradições. Na verdade, em seu decorrer, ele conviveu com valores religiosos provenientes do período medieval. No próximo vídeo eu falarei sobre a notável artista barroca Artemisia Gentileschi. Aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber conteúdos como esse em primeira mão. Me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente alguma dúvida que tenha ficado, espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Um grande abraço e tchau, tchau.